é a maior empresa de atendimento domiciliar de saúde do país. A gente trouxe aqui o Gustavo Mariozzi, que é o COO da BIP. Então a gente começa por vacina, mas o sonho grande da BIP é de fato ser essa one-stop shop de saúde. Mas a ideia é que, cara, tudo de saúde, você conseguir entrar lá na plataforma da BIP e conseguir resolver. A última rodada, você pode falar de valuation? Pode, foi 1.2 bi é público, então 1.2 bi de real. Jantar de hoje, óbvio que não poderia faltar, eu vou falar a tradicional receita de cheeseburger que eu faço em casa. O melhor cheeseburger do Brasil. Saúde. Ao sucesso nos negócios. Aí sim. Quais são as receitas do seu negócio? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Receitas de Negócio, o seu podcast sobre empreendedorismo, gestão com uma pitada de gastronomia. E hoje a gente vai falar sobre a empresa que é a maior empresa de atendimento domiciliar de saúde do país. E para falar sobre ela, sobre a BIP, que é a empresa, a gente trouxe aqui o Gustavo Mariozzi, que é o COO da BIP. Mas mais importante do que isso, o Gustavo Mariozzi é meu colega de turma da grandiosa Universidade Federal do Rio de Janeiro, estudou engenharia de produção comigo, se formou há alguns bons anos, né? Seguiu o caminho do empreendedorismo também. Então, Mariozzi, é um prazer enorme te ter aqui com a gente. Pô, prazer todo meu. Sempre fico brincando, né? Quando a gente fala com a galera da EP, da FRJ, é sempre muito prazeroso. Cara, eu falo, sou bem corporativista nesse aspecto. Então, o estagiário que entra quando é da EP ou FRJ, eu falo, pô, aí sim. Então, é um prazer estar aqui pra gente falar um pouquinho e conversar sobre isso. É um cara diferenciado, né? Pô, tem não, lá, por definição, engenharia de produção na FRJ, tudo que essa pessoa já passou, tudo é isso. Torna ela uma pessoa extremamente diferente. Especial. Legal. E aí, pra gente começar o nosso bate-papo, fala um pouquinho pra gente sobre a BIP. Eu tenho certeza que muitas pessoas conhecem, muitas ainda vão conhecer, mas é legal falar um pouquinho do que ela faz. Legal. Cara, a BIP, hoje, em resumo, né, a gente se apresenta como a maior empresa de saúde domiciliar do Brasil. Então, a gente começou lá atrás fazendo vacinação em casa, depois a gente expandiu para exames e, por último, a gente foi para infusões, mais recentemente, medicamentos imunobiológicos. Mas acho que o grande, e contar um pouquinho mais sobre a BIP, acho que o grande segredo que a gente quer ser não é ser uma empresa de vacinas, nem de exames, nem de infusões. O que a gente entendeu quando criou a BIP lá atrás, há quase 10 anos, e é legal porque quando o podcast for ao ar, provavelmente vai estar completando exatamente 10 anos de BIP, então... Ali... Não, e eu lembro, cara, de você falando que ia trabalhar lá. É legal, cara, o tempo passa rápido. O tempo passa rápido, né? E por nessa época... Passou rápido pra mim, que não trabalhei no seu lugar, né? No caso, parece que eu tenho 43, mas eu sou um pouco mais novo que isso. Mas então, quando a gente constrói a BIP lá atrás, vem de uma observação clara. E, putz, isso era pra gente lá na faculdade, a gente via muito isso. Quando a gente olhava para vários setores do Brasil, a gente via que estavam surgindo apps que estavam resolvendo com tecnologia alguma demanda do nosso dia a dia. Pô, o Uber estava surgindo lá atrás para pedir um carro, pô, iFood estava surgindo para pedir comida. A gente pode dar vários exemplos a nível global ou na América Latina de aplicativos que estavam dominando ali seu setor e virando top of mind para todo mundo. Quando a gente olhava para a saúde, que representa 10% do PIB, não tinha ninguém ocupando esse espaço. Não tinha ninguém, um app que estava se candidatando a ser essa one-stop shop, go-to-app, tem vários estrangeirismos bonitos para isso, de saúde. Então a gente começa por vacina, mas o sonho grande da BIP é de fato ser essa one-stop shop de saúde. Então que a gente consiga resolver todas as demandas. Você sai de um atendimento médico com um pedido, você vai entrar lá no app da BIP e vai conseguir resolver. Seja um P no nosso serviço, se for proprietário, eventualmente 3P, a gente vai conectar com alguém, algum marketplace para poder resolver. Mas a ideia é que, cara, tudo de saúde, você consiga entrar lá na plataforma da BIP e conseguir resolver. Eu já usei algumas vezes, inclusive recomendo, tanto para tirar sangue quanto para aplicar vacina. A Letícia recentemente, né? É vacina. E a gente vai voltar em breve falando sobre a BIP, mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, porque essa história é muito legal, né? Hoje, a BIP é uma empresa que fatura quase 600 milhões de reais. E você fechou o ano passado com 400 e esse ano a gente está apontando para 600 milhões. Próximo meta de 600 milhões aí. E você começou como estagiário quando tinham pouquíssimas pessoas, né? Como é que foi esse seu... Primeiro, o que fez... Acho que até diferente da maioria das pessoas que fez engenharia de produção com a gente, que seguiu por um caminho ou de mercado financeiro, né, em assets, ou em consultoria estratégica. O que fez você optar por esse caminho? E depois, como é que foi a sua trajetória até se tornar o chefe de operações de uma empresa tão relevante assim? Boa. Vou começar lá atrás, né? Acho que isso eu sempre conto uma história bem legal de falar, né?
Cara, quando surge a oportunidade na BIP, o mais padrão da gente, da nossa galera, da nossa turma, é isso, é ou consultoria ou mercado financeiro. E meus pais são mega tradicionais, então minha mãe foi vice-presidente financeira da ExxonMobil, meu pai da Shell, então a ideia de uma startup parecia uma parada muito louca na cabeça dos meus pais. Mas engraçado que eu estava naquele ato de volta de intercâmbio, né? A gente acabou de voltar de intercâmbio ali, início de 2016, e apareceu uma oportunidade na BIP. E aí, fui conhecer para ver qual era e para entender um pouquinho mais. E a BIP, naquela altura, era uma startup ao pé da letra pra caramba. A gente estava falando aqui um pouco antes. Cara, a gente tinha uma salinha ali no Le Monde, na Barra. Então eram cerca de 35 metros quadrados, 40 metros quadrados ali numa salinha, uma sala comercial. E basicamente a empresa era pré-operacional, então eu entrei com 3 dias do app lançado. Então eu sou parte do time fundador da BIP, que basicamente era o nosso CEO, o Vander, o CTO, o diretor de tecnologia, e o COO, o diretor de operações, que era teoricamente meu chefe. Mas basicamente eu entrei como estagiário, só que empreendendo junto da galera, então de tudo um pouco eu comecei a fazer ali, mas, cara, o que você imaginar um estagiário na empresa dessa altura faz. E aí eu acho que é legal que conforme a empresa vai evoluindo, a gente vai, botando as caixinhas nos seus lugares e eu vou ficando com operações e finanças. Então, ao longo dessa história, até eu me torno diretor, né? Então fui crescendo, eu acho que é legal de falar, né? Uma coisa que o Vander sempre falou dessa trajetória, acho que eu aprendi muito e soube ouvir muito e tá muito próximo do Vander. Ele falava que ele usava a palavra coachable, né? Eu ficava muito próximo e aprendia muito com ele. Admirava pra cacete, então tentava aprender muito com ele. E ele é um cara 10 anos mais velho, que já tinha empreendido, então realmente era uma figura muito forte isso. ali, né? Então assim, a gente pode chamar de irmão mais velho quase, então ele me mentorava muito e me ajudava. E eu acho que, até já falando um pouquinho, a geração de hoje tem muito essa mania de achar que sabe muito, né? Acho que uma das maiores virtudes que eu tive ao longo dessa trajetória é saber ouvir muitos conselhos de alguém que já errou e já aprendeu antes, empreendeu uma vez, cara, tava empreendendo a segunda. Então, ouvir muito a história do Vander e também entender onde ele já tinha errado e, os conselhos dele fez com que essa trajetória fosse bastante acelerada. Então, eu me torno diretor ali da BIP por volta de 2020, 2021. Então, basicamente isso, a gente vai fazer uma trajetória. Foi o quê? 5 anos depois, 5 então? anos depois, mais ou menos. E, enfim, é isso. Fui evoluindo na companhia, virei esse diretor, virei sócio desde o início, então sou sócio da companhia. E aí, a essa altura, eu estava em operações e finanças. Então, por algum tempo, eu acumulei essas 2 funções. Só que isso também é legal de falar da nossa história, que quando a gente tem que tomar uma decisão, e é engraçado, né? Porque eu fiz COPA de finanças, então eu tinha um background de finanças, mas a gente chegou a uma conclusão, e a gente vai ver um pouquinho mais aqui no nosso papo, que, cara, finanças é muito mais fácil de trazer alguém do mercado para tocar finanças, porque finanças na BIP, numa empresa de petróleo, qualquer coisa, ela é muito parecida. Para você tocar uma operação da BIP, da forma que a gente toca, a complexidade, a especificidade que a gente toca, a gente achava que seria muito mais difícil da gente conseguir passar isso para alguém. Então, basicamente, cara, a gente fez essa escolha, num tamanho que, as minhas horas do dia não davam mais para acumular as 2 cadeiras, e aí eu fiquei com operações, e aí desde 23, mais ou menos, é full operação. Full operações, legal. E aí, uma questão que eu acho que muitas pessoas têm sobre a BIP, como é que vocês conseguem garantir tanto a qualidade do atendimento quanto a qualidade dos exames? Porque, imagina, né? A BIP ela vai até a casa da pessoa, muitas vezes vai dar vacina num recém-nascido, vai tirar sangue de uma pessoa idosa. Então você tem esse trato direto com o cliente, que é uma coisa super sensível, né, na casa da pessoa, e ao mesmo tempo você tem a questão logística do armazenamento desses exames. No caso da vacina não, né, mas no caso dos exames sim, que você tem que levar até o laboratório para conseguir fazer. Então, como é que você toca tudo isso? Vamos lá, e aí dando só um passo atrás, e aí a gente não reinventou muito a roda, mas só para te falar quais são os 3 pilares que a gente construiu a BIP. 3 pilares básicos, e eu vou falar um pouquinho do primeiro, que eu acho que responde um pouco a pergunta. Mas a gente é muito focado no cliente, então o NPS para a gente é inegociável. O segundo, a gente é uma empresa tech-enabled, então a gente tem uma camada, um arcabouço tecnológico, e de novo, que sustenta a nossa operação muito forte.
e, por fim, a gente eleva em ativos. Então, basicamente, a BIP ela é construída nesses 3 pilares e é muito do que a gente viu, cara, que a Amazon, Mercado Livre, a gente fala muito das 3 triunfantes aqui no Brasil, que é Mercado Livre, iFood e Nubank. Quando a gente olha para essas 3 empresas, elas têm muito desses 3 pilares. Sim. E a gente construiu a BIP muito em cima deles. Mas indo nessa resposta, cara, o principal molho secreto ali da BIP é esse primeiro pilar do foco no cliente negociável. Isso é muito genuíno nosso. Então a gente fala muito isso porque, cara, desde o início a gente falava exatamente o que você falou. A gente não está indo entregar um pacote, não é um iFood que vai na portaria entregar um serviço de delivery qualquer, que vai entregar um pacote e, putz, é muito diferente. A gente vai na casa da pessoa, entra no quarto do bebê, então vocês não têm filhos ainda, mas, cara, imagina um bebê recém-nascido com, cara, nem em 2 meses, você entra na casa da pessoa, no quarto dele, injeta uma vacina ou colhe um exame. Cara, é uma parada muito sensível, né? É muito diferente quando a gente está falando de saúde. Então a gente entendeu que a gente só conseguiria ter o nível que a gente queria se a gente fosse muito obcecado por nível de serviço. Então, genuinamente, a gente começa a companhia e isso, você pode perguntar para qualquer pessoa na BIP e a resposta vai ser a mesma. O grande pilar é o NPS e o humor nosso está diretamente relativo e quando o NPS está mal, o NPS está bom, ele é diretamente proporcional a isso. Então, a gente historicamente tem um NPS acima de 90, então é dito World Class acima de 75, então a gente tem, por qualquer ângulo, qualquer análise, acima de 90. E como é que a gente consegue isso? Cara, podia ficar 3 horas aqui falando só sobre essas coisas, mas eu acho que é só para destacar algumas. A gente entendeu que a gente precisava ser muito forte em nível de treinamento para o nosso time. Então, desde o recrutamento de seleção, treinamento, a gente é muito obcecado por padronização, disciplina, processo. Então, o Vander, ele traz muito essa pegada, porque a única experiência médica que ele teve, ele empreendeu desde muito cedo, foi nos bombeiros. Então, ele traz muito essa questão da disciplina. Então, a gente criou um treinamento muito disciplinado. Então, falando alguns exemplos aqui que a gente pode trazer. A gente hoje investe muito no treinamento do nosso time. Então, a gente contrata profissionais de enfermagem para atendimento. Então, elas poderiam estar trabalhando no dia seguinte, a gente contrata, ela já poderia estar habilitada, ela tem corém. Porque ela é a enfermeira de fato. Ela é enfermeira de fato. Sim. Ela é uma profissional habilitada para isso. Então, botou ela na nossa folha, no dia seguinte ela já poderia estar trabalhando. Mas a gente opta por investir, cara, quase 30 dias em treinamento entre teórico e prático. E o prático com algumas coisas bem bacanas. E, enfim, também posso depois falar mais, mas gastaria bastante tempo para falar. Mas só destacando, hoje a gente tem uma sala de simulação. Então, basicamente, aquele one-way mirror, estilo CSI. Sim, é detetive. Você fica ali de detetive. A gente trouxe essa referência. Então, basicamente, hoje, toda a técnica que vai ser, antes dela ir para o treinamento prático na rua, ela faz um treinamento nessa simulação e é muito bacana, porque ela faz, aí a turma toda assiste ela, aí depois ela vem, assiste na câmera, vê, você grava podcast, sabe, né? Meu trejeito aqui, como é que eu fiquei, não sei o quê. Então, a gente quer, de fato, ser obcecado para quando ela for na sua casa, e isso é uma coisa que a gente queria garantir desde o início, a experiência seja a mesma, independente da técnica que vai lá. Sim. Então, no início era muito... Hoje acho que menos, né? 10 anos depois a galera já entendeu esse padrão. Mas no início era muito comum as pessoas virarem pra gente e falar: pode mandar a técnica fulana de novo? Adorei o atendimento, quero muito que seja ela. E o grande molho era mostrar para as pessoas que não é o atendimento da técnica fulana, é um padrão rigorosamente treinado e protocolizado, que a gente vai conseguir repetir ele, seja a técnica fulana, a técnica Patrícia, a técnica Tamires, qualquer uma dessas técnicas vai ser o mesmo nível, porque é o padrão de atendimento BIP. O Vander fala uma coisa muito legal, que é, quando a gente está indo na casa da pessoa, a gente fala, o grosso modo, a gente está indo aplicar vacina, infusões, exame, fazer um exame. Mas no fim do dia, o que a gente está levando para casa das pessoas é a cultura da BIP. Então a cultura da BIP, todos os nossos pilares, o que a gente garante ao longo desse processo é o que faz a diferença ali no atendimento na ponta para o cliente. Muito legal. E falando um pouquinho sobre o modelo de trabalho, aproveitando que a gente falou sobre contratação, né, essas coisas, hoje os funcionários são todos CLT, vocês têm a terceirização desse serviço em alguma parte ou é 100% funcionários próprios, né?
Pô, essa pergunta, desde o início, era uma... Quando a galera falava com a gente, ficava falando, pô, é melhor terceirizar e vai ser menos custoso, etc. A gente teve essa conversa algumas vezes, mas hoje 100% do nosso time é CLT. E aí, conectando com a pergunta anterior, né? A gente entendeu lá atrás que para a gente fazer esse nível de serviço, se a gente terceirizasse, a gente teria uma grande chance de não conseguir. Sim. Então, a gente optou... De novo, é um investimento, né? Porque nossas técnicas são 100% CLT, assim como os motoristas, então estão todos na folha de pagamento da companhia, mas a gente optou por contratar eles como CLT para garantir que a gente conseguisse fazer esse treinamento dessa forma, garantir que a gente tivesse esse nível de atendimento e entendia que assim a gente conseguiria garantir um NPS alto, entendia que, cara, nível de serviço, isso no longo prazo pagaria dividendos e, de fato, 10 anos depois, eu acho que foi uma decisão mega acertada, porque, como eu falei, né, é muito diferente você entregar algum pacote do que você confiar a uma empresa entrar na sua casa e atender... A saúde do seu filho, a sua própria saúde. Filho, exato. E isso que você falou é muito interessante, porque o caminho da terceirização seria muito bom do ponto de vista de otimização financeira e curto prazo, né? Perfeito. Mas no longo prazo, claramente faz todo sentido isso que você comentou. Você ter as pessoas dentro de casa, ter o controle dessa qualidade é extremamente importante. E agora, indo um pouquinho para a parte operacional mesmo, assim... o que você enxerga hoje que é o maior desafio operacional que vocês têm na BIP? Acho que, vamos lá, até conectando com esse ponto, né, anterior. Hoje, todos os nossos ativos, eles estão na nossa folha de pagamento independente disso, né? Então, sei lá, se a gente tiver 0 ou 200 atendimentos ou 60 mil atendimentos, a nossa folha, a gente vai ter ali de técnicas e motoristas. Hoje são quantos atendimentos por mês? Hoje são 60 mil visitas. 60 mil atendimentos por mês. Atendimentos por mês. Bastante coisa, Bastante coisa. A gente está quase chegando na marca de 3 milhões de atendimento. Então, legal. atendimento pra caramba. Parabéns. Pô, bem, do 0 aos 3 milhões é bastante história. Né? Sim. A gente está fazendo mais ou menos 60 mil visitas por mês e voltando ao ponto anterior, que a gente estava falando, agora eu perdi o foco aqui. O que a gente está falando mesmo? É o maior desafio operacional. Desafio operacional, boa. Voltando ao desafio operacional, qual o ponto, né? A gente hoje, quando vai fazer essas 60 mil, se a gente fizer 20 ou 70 mil visitas por mês, o nosso ativo, que é o nosso time, está ali contratado independente. Então, o que a gente começa é a magia da BIP, que a gente começa a ter que manter esse nível de serviço, e beleza, para manter esse nível de serviço tem um investimento, mas como é que a gente consegue fazer isso equilibrando com a rentabilidade e com a eficiência operacional? Então, como é que a gente consegue conseguir usar mais esse ativo possível? E na BIP, o que a gente traduz isso é aumentar a produtividade dessas técnicas. Então, como é que a gente consegue colocar elas para fazer mais visitas por mês? E, enfim, no modelo que é sem prejudicar nível de serviço e atendimento, porque não é o objetivo a gente fazer ela correr mais na casa do paciente, mas como é que a gente, através de uma logística e de uma operação bem feita, a gente consegue reduzir os deslocamentos e fazer com que elas criar densidade, né? Acho que a palavra bonita para isso é densidade. E a gente consegue criar essa densidade para a técnica se deslocar menos, conseguir atender mais num raio de atendimento e com isso ser mais produtiva. Então, fora todo o desafio, cara, tradicional, que tem da cadeia de frios, de 2 a 8 graus, o maior desafio da BIP hoje é a gente conseguir ser o máximo eficiente com essas técnicas, com esse time de enfermagem. E do ponto de vista logístico delas. Entendi. E você falou margem. É uma coisa extremamente fundamental, especialmente em empresa que... Você falou, né? Independente de quantos atendimentos você tem, você vai ter o custo ali, os encargos trabalhistas, para manter toda a população trabalhadora ali dentro da empresa. Hoje são quantas pessoas na operação? Hoje são mais de 600 pessoas. 600 pessoas. Hoje está batendo cerca de 800 a 900, mais ou menos. Então, quase 1.000 pessoas ali. E isso fala muito sobre margem, né? Eu queria entrar um pouco nisso, porque... Vocês comentaram recentemente que a BIP chegou no break-even ali no final de 2023. Perfeito. Né? Mas antes da gente entrar nisso, eu queria lembrar você que está nos assistindo de curtir o canal, de comentar, de se inscrever e até de botar feedback, sugestões de pessoas que vocês gostariam de ver nos próximos episódios. E eu esqueci de falar no começo, mas o jantar de hoje, óbvio que não poderia faltar, eu vou falar a
tradicional receita de cheeseburger que eu faço em casa. Alguns chamam de o melhor cheeseburger do Brasil, tá? Mas aí fica a gosto de cada um. A gente vai ter o... Eu posso julgar, vou o fazer convidado em breve. Se ele falar que não, a gente bota uma IA mexendo na boca dele e fala que é. Tá? Então daqui a pouquinho ali o fogo já tá pegando ali no carvão, já dá pra sentir o cheirinho do carvão queimado. O cheirinho tá bom, o cheirinho tá gostoso. Só, não tem nem comida ainda, cara, e já tá cheirando. É o melhor cheiro de churrasco do Brasil. Falando um pouquinho disso, né, porque você falou, vocês começaram em 2016, né, de 2016 foram, cara, 7 anos procurando break-even para agora, cara, conseguir crescer. Vocês têm algum alvo de margem EBITDA de longo prazo para a empresa? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que hoje margem EBITDA é uma coisa que a gente não abre, porque como a gente é uma empresa fechada, a gente não abre especificamente. Mas só tentando falar um pouquinho sobre essa jornada, qual é o ponto, né? A gente hoje sai de uma companhia lá atrás que a gente queimava muito capital. Então, acho que a gente não falou sobre isso, né? A gente é investido no mundo de Venture Capital desde muito cedo. Então, a BIP ela começa a receber investimentos de alguns fundos muito bacanas. Então, tem uma galera muito boa com a gente. Então, o DNA Capital está com a gente. A gente tem o Bradesco com a gente. Então, o fundo VIA Inova Bra, que é o fundo de inovação do Bradesco. A Valor Capital, também, que é o fundo do ex-embaixador americano no Brasil. A gente tem o CZI, que é o fundo de impacto do Zuckerberg. E a gente tem o Lightsmith, mais recentemente, que é um fundo de Nova York. Além do Davi Vélez, do Dumenck, que na física também é outro investidor nosso. A última rodada, você pode falar de valuation? Pode, foi 1,2 bi, é público, então 1,2 bi de real. Foi em 2024 com Lightsmith. Entendi. Então, basicamente, cara, como é que a gente entende isso, né? Eu acho que o grande ponto é que quando a gente, no início da operação da BIP, a gente queimava muito capital. Então, a gente fala muito que até ali 21, e aí eu acho que, você acompanhou muito isso, o Vander brinca com essa expressão, era a micareta das startups. Então, basicamente... juros a 2%, né, cara? Isso, juros a 2%. Dinheiro de graça. Dinheiro de graça. Então, a gente brinca muito, né? Se bastava você ter um PPT bonitinho, vindo do MBA de Stanford, Harvard, cara, tava captando dinheiro e beleza, independente do que você fosse fazer, estavam te dando dinheiro. Então, aquela altura, cara, o mote do mundo era... E a gente vivia muito isso em nossos conselhos, e não era... Pra mim, que tem um background de finanças, era bem maluco essa euforia, essa euforia, mas beleza. Era o que o mundo de Venture Capital pedia naquela época. Então, o que a gente via ali até 21, 22? Era isso. Cara, cresce... Queima capital e beleza, não tem problema, essa parada de queimar capital aí é tranquila, normal. Rentabilidade, units economics, a gente vê daqui a pouco. E beleza, vai crescendo, nível de serviço mantém, então NPS e growth era o que a gente preocupava. Não se preocupa muito com essa parte de rentabilidade não, que um dia a gente vai ver como isso vai acertar. Engraçado que isso valia, para a BIP e para, cara, todas as empresas do setor. Isso era comum, a gente fica brincando, mas era isso que o mercado pedia. Quando a gente chega ali em 21, 22... E aí, não é chovendo molhado, cara, altas taxas de juros, cenário macroeconômico, guerra da Ucrânia, enfim, tem vários motivos aí, para isso. Pois é, já vai fazer 4 anos, né? Bizarro, vai fazer 4 anos. Tá passando muito rápido, cara, tá passando tudo muito rápido. Mas o mundo dá uma virada, e no mundo de Venture Capital não é diferente, né? Também dá uma virada em paralelo. E aí o que acontece... E aí o Wander também tem uma analogia muito boa, que é, cara, parece que a gente estava jogando futebol, basquete, né? A gente estava jogando basquete, aí todo mundo tá jogando basquete, daqui a pouco virou futebol, e aí você tá com a mão na bola, é pênalti. Então o mundo mudou completamente. Então a gente sai de um cenário que, foca em crescer e NPS, nível de serviço, para um cenário que, agora a gente precisa... ter units econômicos saudáveis, rentabilidade, focar numa... Uma hora chega essa conta. Uma hora essa conta chega. E aí eu acho que é legal de falar, né? Porque assim, a gente viu nesse mundo de empreendedorismo, imagino que você tenha visto também, muita gente morrer nesse caminho porque não conseguiu virar essa chave, né? Sim. Então a gente viu muita empresa, quando vem essa virada, cara, não conseguiu adequar o que tinha que adequar para tornar a companhia rentável no final das contas. Continuava no mindset de queimar caixa. É isso, continuava queimando caixa, e aí começa o dinheiro a secar, não acreditou que não ia conseguir captar, daqui a pouco não consegue captar mais, e aí, começa a entrar num ciclo que não tem mais jeito da companhia dar certo.
a gente, cara, se orgulha muito de ter conseguido identificar cedo essa tendência do mercado. Então a gente conseguiu, cara, começar esse movimento até um pouco antes das outras empresas, a gente identificou isso relativamente cedo. E a gente começou a caminhar a companhia, de fato, para um break-even, que é, cara, a gente queria ter, a gente falava isso na época, ter essa opcionalidade de captação. Então a gente entendia que tinha use of proceeds, que tinha possibilidades de investimento diferentes na companhia, então a gente ia deixar essas avenidas abertas, mas a gente queria deixar que a operação fosse sustentável por ela só. Então a gente caminhou a companhia e todos os movimentos, seja na parte de custo, quanto na de despesa, para a gente não depender de capital externo. Então foi uma decisão ali que a gente começa início de 22, e aí tem a jornada ali até o finalzinho de 2023 para a gente atingir o break-even, mas é uma jornada que a gente consegue, adequar tudo que precisa na companhia, virar esse foco gigantesco para eficiência e rentabilidade, e a companhia consegue continuar crescendo e sem perder o nível de serviço, né? Porque eu acho que esse que é o ponto alto da questão. Eu acho que nessa jornada, muita gente, para conseguir otimizar custo e conseguir rentabilizar, abriu mão de alguma coisa, e às vezes sacrifica nível de serviço para isso. Então a gente é muito chato e muito fiel e obcecado com essa questão do nível de serviço. Então a gente se orgulha muito de ter conseguido fazer todo esse movimento, mas sempre privilegiando o nível de serviço e sem deixar ele cair em momento algum. Excelente, excelente. E, cara, uma baita reflexão aí sobre os últimos anos, né? Legal você ver isso sobre os ciclos econômicos, porque foi isso, 2016 estava uma época super difícil, 2016, 17, 18, aí 19... taxa de juros caindo já em 18. Tudo bem que já vinha caindo, na verdade, de algum tempo. Né? Mas aí despencou, foi para 2%, e a pandemia, por mais que prejudicasse muito alguns negócios, ela foi um momento de boom muito grande para quem usava tecnologia e alguns outros tipos de serviço. Né? Perfeito. No caso da BIP, então fazia super sentido você não ter que sair de casa para ir num local onde as pessoas estão contaminadas, possivelmente. Né? Então, cara, essa mudança ali e vocês estarem aptos para conseguirem surfar bem essa onda é uma história muito legal de sucesso. E antes da gente seguir, eu queria propor a gente fazer o nosso hambúrguer. O que você acha? Bora? Bora nessa? Bora. Então vamos. Melhor do Brasil, então. Ou melhor do Brasil. Estamos aqui com hambúrguer de brisket, tá? Que a gente vai pegar e colocar aqui na nossa grelha. Que já está bem aquecida. E deixar selando. Você vê que o sanduíche ele já está tostadinho, né? Agora, a gente pega aqui uma porção generosa Pô, isso tá bonito, hein? do nosso queijo com alho, ó. Deixa eu até pegar mais uma colherzinha aqui, ó. Esse é o segredo da receita. Esse é o segredo. Pô, aí, ó. Esse aqui é o segredo. Tô falando aí pro Brasil, entendeu? Pô, nem provei, mas já tô confiando. O Brasil não tá vendo, mas, cara, tá a consistência esse queijinho aqui, ó. Invejável. O Brasil tá vendo. O Brasil não Só não tá sentindo o jeito. O Brasil está podendo ver de tão perto tão essa perto. maravilha, né? O barbecue americano tradicional ou um barbecue com cerveja da Del Veneto, que inclusive é uma que a gente já gravou. Vamos com cerveja para experimentar. Com cerveja? Então vamos. Vamos experimentar novos sabores. Então vamos embora. Explosão de sabores. Como eu falei anteriormente, temos um Nicola Catena, tá? Então é um dos vinhos mais especiais que a gente tem ali da bodega, tá? Da vinícola. Vou abrir agora para harmonizar. Vou por cima de tudo aqui mesmo. Mas é engraçado, né? Não sei se já foi lá pra Mendoza. Já foi em Mendoza? Já. Cara, Mendoza Eu comprei esse vinho lá em Mendoza. É. Hora da verdade. Melhor do Brasil? Vamos ver. É agora. Mas antes, saúde. Saúde. Ao sucesso nos negócios. Aí sim. Eu adoro esse vinho. Esse vinho é muito bom. Vamos nessa? Bora. Excelente, hein? Tá aprovado? Sensacional. Fala pra mim. Fala o que você falou ali na hora que a gente tava comendo. Porra, o melhor hambúrguer que eu comi na minha vida, dos que eu me lembro, assim. Mas dos últimos anos, pô, o melhor que eu comi.
Muito obrigado, depois a gente acerta a comissão, tá bem? Então, Não, pessoal... de coração, tá? Pode confiar pessoal de casa aqui. Não ganhei nada para fazer essa publi 100% orgânica. É o melhor do Brasil. Então é isso aí, aprovado. Aprovado. Não vamos passar debaixo da mesa aqui, agora até dá, né? No balcão não dava, mas eu fico muito feliz que você tenha ficado satisfeito. E falando sobre... A gente falou bastante sobre a história, um pouquinho das operações. O que vocês têm de visão de futuro da BIP? Porque, entendendo do setor de saúde, vocês podem expandir para incontáveis áreas. Mas vocês têm algum plano já detalhado para os próximos anos que vocês querem? Vamos lá. A gente gosta de dar essa resposta quebrando em alguns pontos, né? Então a gente quebra um pouco das nossas unidades de negócio. Quando a gente começa falando de vacina, a gente já atingiu a liderança, a gente é líder de vacina há quase 7 anos já, a gente é bastante líder de vacina há algum tempo. Domiciliar ou total? Total. Do Brasil? Do Brasil. Isso é legal de falar porque era um mercado que a gente conseguiu dominar relativamente rápido, então a gente assume uma posição de liderança. Hoje a gente é líder do segmento de qualquer, não só domiciliar, né, do segmento em geral. E, cara, mas a gente tem que consolidar essa posição de liderança. Acho que o vacina, o segredo é expandir para mais regiões e consolidar a posição de liderança. Quando a gente fala de exames laboratoriais, exames é uma operação um pouco mais recente. Então a gente começou ali em 2021, que é no segundo semestre de 20, início de 21. Então a gente ainda fala, cara, que a gente está arranhando a superfície em laboratório. Então a gente tem muito espaço para crescer. Então nas praças que a gente atua, a gente está em Rio, São Paulo e Brasília, tem um espaço para crescimento muito grande em laboratório, não só de consolidação, mas de fato de crescimento. Medicamentos imunobiológicos, que é a terceira, infusões, é uma que a gente acabou de entrar. Então esse de fato é uma BU com um ticket muito alto. Então muita oportunidade de crescimento. Essa a gente literalmente começou em dezembro. E quando a gente fala de visão de futuro, é um ponto que eu te falei, né? A gente quer endereçar todos esses pain points de saúde no Brasil. Então, de fato, a gente tem uma tecnologia, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, uma logística muito focada no domiciliar. Então, a nossa linha de negócio é a gente tentar pensar em um P primeiro, seja um P que a gente consiga aproveitar a nossa malha, a nossa densidade para fazer com os meios profissionais, etc. Porque o business da BIP... Explica o que é um P que você está falando. Um P é basicamente produto e serviço nosso. Tá. 3P seria, sei lá, a gente ter na nossa plataforma um marketplace que você consegue ir lá agendar um exame de imagem, por exemplo, mas ele vai ser realizado num parceiro da BIP. Então a gente vai só fazer essa intermediação da transação. Então a gente acredita que em algum momento a gente não vai ter necessidade ou capacidade de fazer tudo em casa, porque, cara, vai entrar numa cauda longa ali de serviço, mas a gente gostaria de ter todos esses serviços na nossa plataforma para você poder sair de um médico e conseguir resolver tudo na BIP. E aí, quando a gente fala do que é nosso, do 1P, a gente fala muito que o que a gente conseguiu construir, e aí voltando lá no começo da nossa conversa, né? A gente falou que a gente tinha 3 pilares. O primeiro era o foco no cliente, a gente já falou muito de NPS aqui, e tinham 2 que é toda essa tecnologia embarcada que a gente tem ali e ser uma estrutura leve em ativos. Então essa parte da tecnologia, quando a gente fala de BIP, a gente costuma falar, né? É muito comum, a gente tem um KNAI de saúde, a gente é uma empresa de saúde, o fundador é médico, todo mundo entende a gente como uma empresa de saúde e de fato é. Mas a gente fala que a gente é uma empresa de 50% de saúde e 50% de logística. Então, de fato, quando a gente olha para a BIP, a parte de saúde é uma parte mais conhecida no mercado. Então a gente até, cara, tem alguns outros players premium, e aí, aqui em São Paulo tem alguns, eu não vou citar nomes aqui, mas tem alguns que têm um nível de serviço alto, mas o que a gente consegue fazer na BIP, que consegue fazer com que a gente cresça com consistência, com rentabilidade, é a gente botar essa parte dessa logística do domiciliar cada vez mais eficiente. Então o que a gente conseguir emplacar, né, conseguir agregar nessa malha de uma forma mais produtiva e de uma forma eficiente é o caminho que a gente deveria ir na sequência. Então, hoje, quando a gente fala de vacinas, exames e infusões, a gente consegue usar basicamente a mesma profissional, o mesmo carro, o mesmo local para as técnicas saírem. Então, de fato, tem muita sinergia. Então, se a gente conseguir cada vez mais agregar coisas que tenham essa sinergia, mais eficiente vai ser a nossa operação e cada vez que vai ter melhores resultados. E falando sobre malha logística, salvo engano, vocês atuam principalmente ou exclusivamente em São Paulo, Rio e Brasília. Isso, perfeito. Existe esse plano de ir para outras grandes capitais ou até cidades que não são capitais? Como é que a gente explica na expansão da BIP?
acho que, vou falar a palavra aqui de novo que a gente tem usado muito, a BIP é um business de densidade. Então a gente, para ter mais produtividade, como eu falei no início, para ter mais eficiência, a gente precisa de cada vez mais ter densidade. Então a gente entendeu ao longo da trajetória da BIP que era melhor crescer cada vez mais em praças como Rio, São Paulo e Brasília antes de tentar a gente se expandir para uma outra capital. Por quê? Porque, cara, São Paulo, então nem se fala, né? São Paulo é um mundo e tem muita oportunidade. Então, quando você fala de São Paulo, cara, dá pra gente penetrar muito em São Paulo e o teto, cara, de mercado, a gente não tá nem perto do teto. Então, a estratégia da BIP, ela foi muito menos de expansão nacional e cada vez mais da gente entender que a gente já estando presente em Rio, São Paulo e Brasília, já tem a confiança dessas pessoas e já tem, cara, já é forte em vacina, em exames, em medicamentos imunobiológicos, que é mais que a gente consegue ampliar para essas pessoas, consegue colocar mais serviços e aproveitar a malha logística para poder fazer. Claro que quando a gente fala, de pretensão de futuro, tem algumas praças que a gente quer cara, algumas expansões que a gente quer fazer nos próximos anos, e isso está no nosso business plan, então está planejado para outros estados, outras capitais, mas o que até agora, e a gente entende ainda que tem muito espaço para isso, cara, em São Paulo, Rio e Brasília, a gente dominar de fato e cada vez mais crescendo, porque aqui a gente cresce e cresce aproveitando a nossa malha e crescendo com mais eficiência. Legal. E teve uma coisa que você falou um pouquinho mais cedo sobre ser um marketplace, né, que é o 3P. Como é que é a relação da BIP hoje com hospitais, com plano de saúde? Vocês têm essa parceria? É restrita a algumas coisas, a alguns lugares? Vamos lá, vamos separar também nas unidades de negócio, porque até para vocês entenderem um pouco do mercado de saúde, né? Quando a gente fala de vacina é majoritariamente B2C, né? O consumidor entra ali, o cliente entra ali na nossa plataforma e agenda uma vacina e nenhuma operadora de saúde ela cobre vacina no Brasil. Então, raramente cobre uma vacina. Então, você vai ter alguns planos premium que vão cobrir vacina, mas majoritariamente é um business B2C. Quando a gente fala de laboratório, aí para entrar no universo de laboratório, é um universo que no Brasil ele é muito dependente da operadora de saúde. Cara, você não vai num laboratório que não tem seu plano de saúde coberto. Então, é isso. Você vai escolher, cara, vai num laboratório que tem seu plano. Então, para a gente entrar na unidade de negócio de laboratório, a gente teve que credenciar as operadoras de saúde, né? Credenciar basicamente. Hoje, Felipe, né? Qual o seu plano de saúde? Amil. O que a gente tem que fazer? A gente tem que negociar com a Amil para ela habilitar você poder usar a BIP com um plano dela. Então é uma negociação, a nossa relação com o plano de saúde, quando a gente fala de exames e agora de imunobiológico, ela é muito forte. Porque a gente precisa, a gente fala isso, é quase um B2B2C. Então basicamente tem uma negociação com a operadora de saúde, e hoje a gente tem mais de 50 operadoras que já são credenciadas, então isso é um ativo bem significativo da BIP, porque são quase 6 milhões de vidas que a gente tem que podem usar a BIP sem pagar qualquer taxa a mais por isso, então usam a BIP no domiciliar, com o plano de saúde incluído ali, que estão credenciados, então isso é um ativo bem bacana que a gente tem. Então a gente teve que negociar com as operadoras para poder entrar nesse mercado de laboratório e agora de imunobiológico também é a mesma coisa. Então quando a gente fala de relação com o plano de saúde, especialmente, ela é muito forte. O hospital um pouco menos, o hospital acho que tem algumas parcerias que a gente tem pontuais, mas, enfim, mais pontual, mas quando a gente fala de plano de saúde, de fato, para as unidades de negócio, tanto de exames quanto de infusões, é quase que um habilitador para a gente poder estar nelas, então a gente tem uma relação muito forte com todos eles. Entendi. Então, Felipe, se eu quiser comprar a vacina, a gripe, eu entro lá na BIP, não tem muito jeito, geralmente não é coberto, eu pago isso, cartão de crédito, a pessoa vem aqui em casa. Perfeito. Agora, exame de sangue é uma coisa que as pessoas nem se preocupam, né? Pega o plano de saúde, vai no laboratório e pronto. Então a BIP permite que eu, com o meu plano de saúde, consiga agendar um exame de sangue em casa, sem precisar sair, eles vêm, colhem e colocam tudo à disposição do cliente, todos os resultados ali no final, é isso? É isso. E hoje, qualquer um desses 50 planos, então testa lá se o seu plano na BIP aceita, então provavelmente vai aceitar. Então, basicamente, vocês podem entrar no aplicativo da BIP e agendar lá em menos de 3 minutos, porque o agendamento também é muito fácil, então vocês podem falar um pouquinho também, porque é bem bacana a experiência também, mas consegue agendar em menos de 3 minutos.
Cara, vai chegar uma pessoa na sua casa, no horário marcado e sem pagar qualquer taxa em cima disso. E essa pergunta eu tinha para te fazer mesmo. É no horário marcado? Porque a gente tem... Eu tive algumas experiências, não vou falar nome de empresa, porque não foi plano de saúde, tá? Não foi empresa de saúde, perdão, foi empresas de outras áreas. Telecomunicações. Telecomunicações normalmente hoje é um padrão da E referência. ele falou assim, não, amanhã a gente vai lá. Que amanhã que horas? De 8 às 5. Mas, cara, como assim vou ficar de 8 às 5 plantado em casa? Tudo bem que com home office isso facilitou um pouquinho, mas aí chega lá no dia, às vezes nem vai. Aí vai no dia seguinte, que horas? Mexe, é para mexer, às vezes, na sua internet, na sua linha telefônica, é algo muito importante. Como é que é na BIP? Vocês agendam, cara, uma tarde inteira, é o dia inteiro, uma manhã inteira? Como é que é esse compromisso com o horário? Vamos lá. Pega essa experiência da telecomunicação, quando a gente montou a BIP, a gente falou, a gente não quer isso, a gente quer o extremo oposto disso, porque para mim, para o Wander, é uma das piores experiências que tem, que é isso. Parece que você está à disposição da pessoa, ele fala, cara, a gente com a vida corrida, ele te marca ali o dia inteiro e você que fica à disposição, na hora que bem entender, ele vai chegar. Na BIP, o que a gente tentou desde o início é trabalhar com horário marcado. Então, você vai agendar lá no aplicativo da BIP 9 horas, a tolerância que a gente dá é de meia hora no máximo, então a partir de 9 horas, 30 minutos e 1 segundo, isso já é considerado atraso pra gente. Então a gente é restrito e a gente é bem chato com essa questão do horário, então, putz, é um dos indicadores principais que a gente olha, esse indicador de atraso, que é o on-time da nossa operação. É tipo Domino's, então, no ponto de vista logístico. Passou de 30 minutos... Já afeta o indicador, já. É de graça, hein, o exame? Mas já é de graça, isso de fato, pra você já é de graça. Mas basicamente, cara, assim, é isso. E a gente se cobra bastante. Qualquer... Assim, a gente tenta chegar... E aí, tava até falando mais cedo, né? A gente tem... Apesar da gente ser muito chato com o horário, a gente entende que a gente está falando de Rio, São Paulo, que são cidades que têm imprevisto e que têm trânsito um pouco diferente. E o que a gente entendeu ao longo do tempo é que, sim, a gente vai tentar chegar ao máximo no horário possível, então a gente realmente se esforça e na maioria dos casos a gente consegue chegar dentro dessa janela de 30 minutos, mas o que a gente aprendeu e entendeu com o tempo, que mais do que isso, quando você fala de atraso na BIP, de pontualidade, não é só sobre chegar no horário, é sobre ter respeito com a agenda do cliente, do paciente. Então, putz, o Felipe tem um horário marcado às 9, às 8h30, os nossos modelos, etc., já conseguem identificar que, putz, vai atrasar o seu atendimento. E aí isso faz com que, cara, a gente consiga às 8h30 te mandar uma mensagem e falar, infelizmente aconteceu um atraso na sua rota, em vez de você ser atendido às 9, você vai ser atendido às 9h40. Isso é uma experiência completamente diferente. Você, vai no mercado se precisar, vai fazer uma reunião, vai organizar a sua vida e não vai ficar plantado esperando, que é o que normalmente acontece nos serviços por aí. Normalmente a experiência padrão seria, vai dar 9 horas, não vai aparecer ninguém, você vai ficar meio chateado, 9h10 você está um pouquinho mais chateado, 9h20 você vai estar bem chateado, você vai pegar a mão no telefone, vai ligar lá para a empresa já muito chateado. E falando aí, palavras de tristeza. Palavras de tristeza e insatisfação, e aí a tua experiência já não tem mais volta e você já vai ficar com aquela sensação de que... E aí quando a gente falava isso, né? E aí a técnica chegar, é muito difícil ela conseguir reverter esse atendimento, porque de fato ela já sai perdendo de 3-0 com você chateado com ela. Que é muito diferente de quando a gente avisa. Então a gente compara, né? Muito engraçado isso. Quando por acaso a gente acaba não avisando, ou quando avisando, a gente comparava isso lá atrás, cara, é muito diferente as experiências. Né? De fato. O feedback. Faz todo sentido. E você falou algumas vezes sobre, um dos pilares, inclusive, sobre tecnologia. E o quão integrado com tecnologia vocês são e quanto ela é extremamente importante para proteger a qualidade do atendimento, a margem. Ela, inclusive, é o que permite que os outros dois pilares se mantenham de pé. Né? Como vocês têm implementado tecnologia desde o começo, e acho que a gente pode ir um pouquinho além, com o advento da inteligência artificial nos últimos anos, o quanto isso mudou a tecnologia na BIP? Boa. Cara, vamos lá. A gente tomou uma decisão lá atrás, então desde o início, acho que isso foi bem, comparando com outras empresas que a gente já viu por aí, isso foi bem significativo e importante. Foi uma decisão desde o início de ter time de tecnologia próprio.
Então a gente sempre teve e nunca terceirizou tecnologia na BIP. Então a gente sempre investiu muito em tecnologia proprietária. Então a gente sempre teve um time CTO, etc. Tudo um time proprietário de tecnologia que desenvolveu as ferramentas. Muitas começaram a ser desenvolvidas desde 2018, 2017, lá no início da operação, e a gente foi aprimorando elas ao longo do tempo. Então basicamente hoje, e aí depois, cara, tem que te mostrar para ficar mais claro, mas a gente tem hoje um sistema que a gente chama de Oswaldo, que a gente é bonitinho porque a gente dá nome para as coisas. Então é uma homenagem ao Oswaldo Cruz por conta da revolta da vacina. Então é uma homenagem ao Oswaldo. Não, foi legal. Eu achei que era aleatório, não, né? Pô, tipo Felipe, não. É em homenagem ao Oswaldo Cruz. Então a gente dá nomes, mas basicamente é um sistema que, putz, se você pegar ele, não vai ser um sistema de uma empresa não vai parecer um sistema de uma empresa de saúde. É quase que uma empresa de tecnologia aplicada à logística. Então a gente tem dentro dele roteirizador, todas essas partes pertinentes à logística, a gente foi desenvolvendo ao longo desses quase 10 anos. Então basicamente a gente começa a investir mais ali de 8 anos para cá, mas a gente foi colocando cada vez mais funcionalidade, e quando a gente fala de longo prazo, a gente acredita de fato que o que diferencia a gente e cada vez mais coloca a gente à frente dos concorrentes é o que a gente está investindo em tecnologia proprietária. E aí falando, além do Oswaldo, a gente tem a Florence, que é o nosso aplicativo das nossas profissionais de enfermagem, e Florence, para quem não sabe de casa, é em homenagem à primeira enfermeira, Florence Nightingale, podem pesquisar aí, é cultura. Legal. Gustavo também é cultura. Achei que você ia falar Florence the Machine. Né? Pô, também deve ter vindo daí, mas assim, é a primeira enfermeira do mundo moderno. Então, basicamente, essa é a referência. Então, elas têm um aplicativo que elas conseguem acessar os atendimentos, etc. Que legal. Então, de fato, a gente investiu muito nessa parte de tecnologia. E aí, conectando com o que você falou do advento de AI, cara, a gente é uma empresa 100% digital. Então, de fato, cara, toda a nossa coleta de dados, a gente tem todos os dados, e respeitando a LGPD, a gente consegue entender muito bem perfil de demanda, como é que a gente consegue, de fato, crescer e entender onde a gente está crescendo mais. Então, quando a gente fala de tecnologia na BIP, é quase como se fosse uma arma nuclear que protege a gente, esses períodos de guerra, mas, cara, que consegue proteger a gente dos incumbentes. Porque o que a gente desenvolveu ao longo desses últimos 8 anos, cara, é muito mais próximo, claro que guardado as devidas proporções, a uma empresa de logística, como um Mercado Livre, etc., do que uma empresa de saúde. Então, de fato, a nossa inspiração eram as empresas. Então, a gente traz para o setor de saúde uma inovação que não tinha no setor. Então, cara, se a gente falar, vai comparar a BIP com a Amazon, etc., não, é uma distância grande. Mas, com certeza, a distância que a gente tem para as empresas de saúde, ela é muito maior, porque a gente consegue abrir essa vantagem nessa parte específica de tecnologia aplicada especialmente à logística/operação. Muito legal. E, bom, lembrando para você curtir o nosso episódio, deixar seu comentário com feedback, sugestões e compartilhar com aquele seu amigo que se interessa com empreendedorismo, saúde, ou um bate-papo com cheeseburger e vinho também. Ou a receita do melhor cheeseburger. A receita do... Olha o corte. A receita do melhor cheeseburger. Clica aqui. E, Maria, a gente tá... Acho que, um bate-papo super gostoso a gente teve. A gente está caminhando agora para a pergunta mais importante do nosso episódio, que é a seguinte: quais são as receitas do seu negócio? Então, o que você, como CEO da BIP, acredita que faz a BIP ser tão bem sucedida? Ou como é que você aplica essas coisas no seu dia a dia? Cara, acho que a gente já falou bastante sobre isso, então vou só reforçar o ponto, porque eu acho que é uma mistura da gente conseguir ter esse nosso foco inegociável no cliente. E, de fato, a gente se orgulha muito de, nos últimos 10 anos, a gente conseguir escalar a companhia, crescer, né, como a gente falou, de 0 para 3 milhões de atendimentos e manter esse nível de serviço. E a receita, o molho, né, eu falei um pouquinho sobre isso, é a gente conseguir ter uma forma muito disciplinada de garantir, desde o recrutamento e seleção até o final do treinamento, que essas técnicas, essas profissionais, elas vão ser o mesmo padrão de atendimento, sejam atendendo o Felipe aqui em São Paulo, seja eventualmente vamos para o Acre, a gente quer garantir o mesmo padrão de atendimento. Então a gente entende que se a gente a gente tem sido muito bem sucedido nisso.
que é uma empresa que é muito people intense, então a gente é muito intensivo em pessoas. Então, só tem como garantir que a gente vai, e não acho que não vai mudar, porque a gente não é uma empresa, a gente fica brincando, né? A gente não é uma empresa a gente não é uma empresa de vender software, não, a gente é uma empresa de serviço, e é uma empresa de serviço humano dependente. Então, a única forma da gente conseguir garantir esse mesmo padrão de qualidade é cada vez mais tendo esses protocolos rígidos. Então, esse é o segredo, e embarcando essa camada de tecnologia por trás que faz com que a gente consiga fazer esse nível de serviço e ter uma rentabilidade que é bacana ali na companhia. Então, esse equilíbrio que é a gente ter uma operação que é um nível de serviço excelente, e nunca vamos abrir mão disso, a gente sempre fala, né? Se tiver que proteger alguma coisa, a gente vai proteger isso aqui, mesmo que no curto prazo a decisão talvez não pareça a melhor financeiramente, mas se for para proteger alguma coisa, a gente vai proteger o NPS, o nível de serviço. A gente já precisaria de algumas horas para contar, mas algumas situações que a gente colocou isso à prova e de fato a gente protegeu o nível de serviço, a gente podia talvez ter crescido mais, ter acelerado receita, mas preferiu manter o nosso foco inegociável. Mas isso também não é só simples como fazer um nível de serviço, porque no mercado atual, né, é fácil de falar, eu priorizo o nível de serviço. Mas, tem que ver ali no dia a dia, é diferente você falar que prioriza nível de serviço do que, de fato, as ações que você executa no dia a dia. E acho que é isso que a gente sempre quer, quando fala de BIP, quer falar que a gente não fala sobre nível de serviço por falar. Então, quem é atendido pela BIP, eu acho que agora ouvindo o podcast, vai lembrar e vai pensar, cara, como se já teve mais de um atendimento, como as técnicas executam quase que teatralmente os mesmos passos, e a ideia é isso, que ela quase como uma performance. Então, engraçado, não falei sobre isso, elas têm um camarim para elas se arrumarem, é quase um casting na nossa operação. Então, de fato, é para elas atuarem, a gente quer, de fato, pessoas que sejam muito profissionais. Mas isso, de fato, sozinho, a gente vê que tem muita companhia que prioriza nível de serviço, mas que não consegue ser custo eficiente. Então, cara, tem uma companhia com alto nível de serviço, mas que é ineficiente, que só está sobrevivendo porque está cobrando muito caro, não é o que a gente quer ser a BIP. Então, a gente quer fazer isso tudo, mas sendo num custo acessível, num preço que seja bom tanto para o cliente final, quanto para as operadoras de saúde, que eu falei que, cara, do exame laboratorial são muito importantes, mas a gente quer ter a BIP e a gente acha que essa é a receita. Continuar crescendo com nível de serviço alto, mas nunca sem pensar numa pegada custo-efetiva para poder ter um equilíbrio, uma rentabilidade ali no fim do dia. Excelente. Aprendizados excelentes, é um case de sucesso muito legal. E você tinha me dito que as pessoas que assistiram até o final iam ter uma surpresinha positiva. O que elas vão ter aqui, ó? Então, a gente vai providenciar um cupomzinho Receitas de Negócio para você que está assistindo aí em casa. Então, 5% em vacinas, 15% em exames, para você experimentar a BIP e depois se dar o feedback se é a melhor empresa de saúde domiciliar, igual eu falei aqui que era o melhor hambúrguer do Brasil. Também quero que vocês confiram lá na BIP e me contem depois. Muito bom. Tá aqui na tela, pessoal. Então, quem quiser, é só pegar a câmera do celular, QR Code, a gente vai deixar aqui no link também. Mariose, foi um prazer enorme te receber aqui mais uma vez e espero que a gente possa gravar mais vezes no futuro. À disposição. Valeu, irmão. Obrigado.